Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para a M de 17 anos. Nota aos leitores. Por Mindy Kaling, eu não resisto a uma história de amadurecimento. Foi por isso que me apaixonei por Caída por Você, uma comédia romântica encantadora sobre Charlotte Wu, uma aluna do ensino médio extremamente dedicada e obcecada por seus objetivos que se vê numa situação bem esquisita. Charlotte sempre tira nota máxima, foi aprovada no processo seletivo de uma ótima faculdade e quase conseguiu a atenção do cara de quem estava afim. Mas ao cair de uma escada enquanto fazia a decoração do baile de formatura, Charlotte acorda numa cama desconhecida com 30 anos de idade, e percebe que está noiva de seu arqui-inimigo. Os dois são obrigados a se unir para encontrar o caminho de volta aos 17 anos e descobrem que a vida é mais do que lutar por sucesso acadêmico. Assim como a série Eu Nunca, e o filme clássico De Repente 30. O romance de Amy Lee me lembrou que os sentimentos empolgantes e complicados que temos na adolescência nunca desaparecem por completo. Lista de desejos de Charlotte Wu para o ensino médio, escrita por Charlotte Wu, 13 anos, a ser completada por Charlotte Wu aos 17, no último ano. Participar do Grêmio Estudantil e do Comitê do Anuário Escolar. Estar no quadro de honra todos os anos, de preferência em primeiro lugar. Tirar carteira de motorista, não consegui, sem comentários. Ser convidada para a festa de fim de ano do Tony Freeman. Ser presidente do Grêmio Estudantil, fui implacavelmente sabotada. Ficar bem colocada em todos os vestibulares. Passar a semana da farra com a Cassie em andamento. Ser convidada para o baile, até agora nada. Ter um baile de formatura mágico, em andamento. Capítulo 1. Um mês antes do baile. O baile de formatura é a noite mais importante da vida de um adolescente. E não tente me convencer do contrário. Sei o que você está pensando. É muito auê por causa de uma festa igual a qualquer outra. E é lógico que existem formas infinitas de o baile dar muito, mas muito errado. Seu par pode te dar um pé na bunda para ficar com uma ex mais bonita. E você vai ficar sozinha num canto escuro enquanto todo mundo dança coladinho a música que você pediu para tocar. Os bojos de silicone que você enfiou no sutiã para realçar o decote podem escapar quando você se abaixar demais na pista de dança. Pergunta como é que eu sei. Um dos caras da banda pode ficar bêbado com um ponche de cereja e acertar um jato de vômito em cheio no seu vestido. Você pode passar a noite inteira perseguindo um rato de laboratório cheio de doenças que alguém soltou, enquanto todo mundo só olha, horrorizado. A situação pode passar de tranquila a trágica num piscar de olhos. Confia, eu vi a versão original de Carrie, a estranha. Mas, tirando a rainha do baile ensanguentada, telecinética e assassina, cite uma ocasião melhor para marcar o fim de 4 anos incansáveis de Olimpíadas sociais e acadêmicas. É o rito de passagem que merecemos. Uma noite fabulosa para trocar aqueles livros pré-vestibular manchados de lágrimas por um traje de gala com um preço exorbitante que você nunca mais vai usar. Uma noite para esquecer que você não conseguiu entrar na faculdade dos seus sonhos. A última noite para ser adolescente, antes de a vida adulta te dar uma voadora nas partes íntimas. Sendo vice-presidente do Grêmio Estudantil, criar uma noite mágica para eu lembrar com carinho quando estiver frágil e enrugada. Exigindo um desconto de terceira idade num sorvete de passas ao rum. É uma missão que levo muito a sério. Foi por isso que passei o fim de semana todo preparando minha apresentação no PowerPoint. Volta ao mundo numa noite mágica. Ela vem com um orçamento para cada item, fornecedores de comida, uma lista de DJs muito bem avaliados e outra de objetos de decoração, incluindo balões redondos, translúcidos e estampados com os continentes em folha de ouro que cintilam quando a luz atinge o ponto certo. Estou à mesa da cozinha, aflita com a cor da fonte da apresentação, quando minha mãe entra arrastando os pés. Seu cabelo loiro está desgrenhado e preso numa trança embutida de 2 dias atrás. E ela ainda está de pijama, embora precise estar na farmácia, trabalhando. Daqui a menos de meia hora. Faz tempo que você acordou? Pergunta para mim. Ela fica na ponta dos pés para pegar no armário sua caneca vermelha de futura escritora de best-sellers. Ainda não publicou nenhum livro, mas muitas vezes a encontro debruçada no laptop até tarde da noite, entornando um Red Bull atrás do outro, digitando freneticamente até os olhos se fecharem. Fui para a cama cedo.
Levantei mais ou menos na mesma hora em que você foi dormir, respondo, enchendo a boca de mingau de aveia enquanto olho as horas no computador. Essas olheiras debaixo dos meus olhos valeram a pena. Adivinha só, percebo o entusiasmo na expressão da minha mãe, e não é pelo fato de eu ter deixado o café pronto para ela. Finalmente desenvolvi aquela ideia no segundo ato. Não é melhor me contar no carro? Temos que sair daqui a pouco, aviso enquanto ela serve o café sem a menor pressa. Quando se trata da minha mãe, o atraso é inevitável, por isso em geral prefiro ir para a escola de bicicleta. Infelizmente minha bicicleta ainda está no conserto, nas mãos do Dr. Bike, o hacker de 13 anos da minha rua que também conserta bicicletas por um preço camarada. Indiferente, minha mãe apoia o quadril no balcão e começa a passear pela tela do celular. A gente tem muito tempo. Não temos, não, mas não me dou ao trabalho de discutir. Eu amo minha mãe, mas ela é o meu oposto em praticamente todos os aspectos. Parece uma guerreira loira de olhos azuis que saiu direto do elenco de Vikings. Enquanto eu sou asiática, estou em desvantagem vertical, tenho cabelo escuro e olhos da cor do abismo, um elogio lunático e equivocado do meu ex-namorado. Ao contrário de mim, minha mãe só tem pressa depois das 11 e sempre esquece as coisas importantes. O sutiã, por exemplo. Sempre foi assim, mesmo antes de o meu pai ir embora. Mas a maternidade solo imposta a ela só piorou a lentidão. Aos 9 anos, colei um cronograma de atividades extracurriculares separadas por cores na porta da geladeira para que ela não esquecesse mais de me buscar na natação. Ao longo dos anos, fazer listas e montar cronogramas passou a ser minha meditação. É o que me relaxa quando a vida começa a sair do controle. Com a caneca fumegante na mão, minha mãe olha para a tela do computador por cima do meu ombro, ainda sem pressa. Como está ficando a apresentação? Estou vendo que você mudou o fundo de novo. A estética é importante, explico. Não acha que 17 slides é muita coisa? Opa, eu comecei com 25. Esta é a versão resumida. Afinal, a magia está nos detalhes. Admito que acabei de inventar essa citação, mas tenho certeza de que alguém sábio disse isso em algum momento da história. Ela desaba na cadeira à minha frente com uma expressão solidária, mas confusa. Não acredito que você perdeu a festa do Tony Freeman para fazer isso. Mãe, você é a única mãe na história da humanidade que fica decepcionada porque sua filha menor de idade não foi encher a cara na maior festa do ano. Na verdade, minha mãe me estimula ativamente a sair à noite, porque ela não pôde fazer isso na minha idade. Os pais dela eram bastante rígidos. Então, agora ela tenta viver através de mim. A Cassie disse que tinha os universitários na festa, acrescento. Que eu saiba, você vai estar na faculdade daqui a... Ela faz uma pausa para consultar um relógio de pulso imaginário. 3 meses. Pois é. E a escola só termina depois que eu planejar o baile de formatura perfeito. O baile é uma das últimas tarefas que restam na minha lista de desejos do ensino médio. Só vou ter paz depois de cumpri-la. Tá. A lista de desejos, resmunga minha mãe, escorregando na cadeira e esticando as pernas compridas. Ela acha ridículo vincular o sucesso da minha passagem pelo ensino médio a uma lista que fiz quando tinha 13 anos. Talvez seja. Mas não existe sensação melhor do que a de ultrapassar cada marco, um por um. Vou até a pia lavar minha tigela de mingau, na esperança de que ela entenda a deixa e vá trocar de roupa. Em vez disso, ela se espreguiça e boceja. Só espero que você esteja priorizando a diversão. Você se acabou de estudar para o vestibular. Não quer aproveitar? Viver um pouco em vez de se estressar com coisas que não pode controlar? Ela fala como se fosse fácil decidir não se estressar. Como se eu pudesse largar tudo de repente. Não, respondo entre o tilintar dos pratos e a água saindo da torneira. Prefiro prestar atenção em tudo que pode dar muito, muito errado. Além disso, detectar erros de gramática num PowerPoint é um prazer subestimado. Ela ri, minha viciadinha em adrenalina. Mas é sério, não precisa ter tanta pressa de ser adulta. Por que não? Sendo adulta você pode fazer o que quiser, comer o que quiser, pode até decidir ter um bichinho, acrescento, tentando não lembrar que minha mãe se esqueceu de dar ração para meu peixinho dourado enquanto eu estava no acampamento de verão. Descanse em paz, Herbert. Desculpe te decepcionar, mas a vida de adulto é só um ciclo interminável de tarefas, obrigações, pesquisas no Google sobre como fazer consertos domésticos e gastos com coisas que você detesta, tipo esponja e detergente. Ela aponta vagamente a pia atrás de mim. A sua vida, né, mãe? Mas não digo isso em voz alta. Olha, essa esponja de aço inox operou milagres. O investimento valeu a pena. Minha declaração provoca um menear de cabeça de puro deboche. O que eu quero dizer é que passo metade do tempo fingindo saber o que estou fazendo,
e a outra metade ignorando todos os meus problemas e esperando eles sumirem. Alerta de Soiler, não somem. E o corpo da gente, como fica? Numa hora você está comendo pacotes de batata frita e no instante seguinte está tomando suplemento de fibra e usando compressa quente nas costas. Ela finge estalar as costas para dar um efeito dramático. Uau, mãe! Valeu por pintar essa imagem deprimente. Vida de adulto é isso, rebate ela, dando de ombros como quem diz você vai ver daqui a uns anos. Cheia de otimismo em relação ao meu futuro incerto. Pego a mochila que deixei perto da porta. Prefiro tomar suplemento de fibra e ter dor nas costas a ser adolescente com hora para dormir. Mas primeiro, o baile, conclui minha mãe. Capítulo 2. Infelizmente, os outros alunos não se envolvem tanto quanto eu na execução do rito de passagem perfeito. A reunião do Grêmio Estudantil para planejar o baile começou há 15 minutos e nem sinal do nosso belo presidente. Cassie, secretária do Grêmio, e minha melhor amiga, Oli, gerente de arrecadação de fundos, e Nori, gerente de criação, não parecem se abalar com o atraso do nosso líder. Cassie e Nori estão ocupadas demais prestando atenção a cada palavra do Oli. Ele sempre traz as fofocas mais quentes da escola Maplewood, e a de hoje, ao que parece, está fervendo. Hoje de manhã tinha 2 pessoas do clube de teatro se pegando na academia. Explica ele de forma sugestiva, as sobrancelhas grossas subindo e descendo. O treinador Tanner que contou. Nori está empoleirada na cadeira feito uma coruja, com a pipoca nas mãos, manteiga e tudo. Se pegando como? Oli faz um gesto lascivo com as mãos, o que me diz mais do que eu precisava saber. Cassie arfa, chocada, como se ela e Oli já não tivessem feito muito mais que isso, como no encontrinho deles no banheiro na minha festa de 16 anos, por exemplo. Desde então não uso mais aquele banheiro. Na academia, os caras têm colhão. Dou uma bufada. Literalmente. Eles passam os 12 minutos seguintes comentando outros boatos de gente transando em lugares da escola, incluindo a mesa do diretor Prous. Enquanto isso, com a mandíbula tensa, eu aponto o lápis até quase acabar com ele e olho o relógio. Estou quase sugerindo começar a reunião sem o ilustre presidente quando a porta se abre. Todos gritam de alegria, nem um pouco incomodados. É claro, afinal todo mundo adora o J.T. Renner. O treino de corrida demorou, anuncia ele ao entrar, sem remorso, com o peito largo estufado como se não devesse a menor satisfação a ninguém. Hoje a camiseta dele, azul marinho e colada, está dando um duro danado. O tecido se estica em volta dos bíceps num esforço mal disfarçado para acentuar os músculos. Não me entenda mal, não tenho absolutamente nada contra músculos. Sendo uma nerd magricela sem uma única célula atlética em todo o corpo, tenho inveja de quem consegue abrir a tampa de uma garrafa d'água sem dificuldade e subir uma escada sem perder o fôlego. No entanto, eu me reservo ao direito de ser implicante quando esses músculos estão ligados ao Renner, cuja cara presunçosa me deixa com vontade de me enfiar num buraco. Tudo bem, Renner. Ninguém aqui tem mais nada para fazer, digo com uma voz melosa. Ele se joga na cadeira ao meu lado, esticando as pernas mais longas que o normal debaixo da mesa. O tênis esquerdo dele está a uns 2 centímetros da minha sapatilha de verniz amarelo mostarda, e não gosto nem um pouco disso. Ele me olha de cara feia, como sempre faz quando eu o chamo pelo sobrenome. Todo mundo se refere a ele como J.T. Perdi alguma coisa importante? Pergunta ele, esticando o braço bronzeado para pegar uma das barrinhas de granola sem nozes que eu generosamente forneci. Como tenho 17 anos e sou muito madura, desloco a pilha de barras 5 centímetros para a esquerda. Se quiser comer tem que ralar, otário. Mesmo assim ele consegue pôr as patas sujas numa delas sem se abalar. Estamos só fazendo a reunião mais importante até hoje, digo, altiva. Ele rasga a embalagem da barra com violência enquanto realiza uma rigorosa inspeção da minha blusa de gola alta e da saia xadrez no mesmo tom. Bela roupinha, Char. Verde diarreia é a cor perfeita para você. Valeu. É para combinar com seus olhos. Só para constar, minha blusa é verde-oliva. Nori abana a mão como se fosse uma varinha mágica, lançando um feitiço de mentira para dissolver a tensão. Gente, tenho um face time com minha curandeira energética daqui a 40 minutos. Vamos começar. Oli e abre o caderno numa página nova. Vamos repassar o orçamento depois da projeção da venda de ingressos, anuncia ele, mal segurando uma risadinha quando a Cassie afaga a coxa dele debaixo da mesa. Era inevitável a Cassie se apaixonar pelo Oli, que é um legítimo gato. Imagine o Michael B. Jordan 20 anos mais novo, no primeiro dia do 9º ano.
Bastou olhar para o Oli com aqueles ombros largos de linebacker e a paixonite dela pelo Renner se transformou numa lembrança remota. Um pouco de contexto. A Cassie e o Renner se conheceram num campeonato beneficente de vôlei de praia poucos dias antes de começarem o ensino médio. A seguir veio uma pegação gostosa, porém insignificante, encostada numa árvore. Mas assim que conheceu o Oli, a Cassie se esqueceu na hora daquele jeito meio apático de Noah Centineo do Renner, de seus olhos verde-mar, que infelizmente não tem cor de diarreia, e dos cachos despenteados que lembram raspas de chocolate. Estou ciente de que essa é uma descrição cativante do Renner, mas o fato é que ele parece mesmo um cruzamento de todos os atletas das boas comédias românticas. Seu superpoder é enfeitiçar as pessoas com aqueles olhos de cachorrinho perdido e um sorriso constante e reluzente. Se quer saber minha opinião, é pura feitiçaria. Tem alguma coisa errada com gente que sorri demais. Desde o começo desconfiei em segredo que ele era bom demais para ser verdade, e ele provou que eu tinha razão. Vamos voltar 4 anos, na primeira semana do ensino médio. Durante um total de 4 dias e meio posso ter desenvolvido uma paixão microscópica pelo Renner. Como eu disse, feitiçaria. Na primeira aula ele sentava na minha frente. Todo dia ele se virava para trás, exibia os dentes perfeitos e pedia emprestado um dos meus vários lápis. Numa semana usei um pacote inteiro, mas era a minha hora favorita do dia. Em um desses momentos, em vez de pedir um lápis, ele me passou um bilhete que dizia: "Festa de volta às aulas? Marque sim ou não." Foi difícil conter meu entusiasmo. Por dentro eu estava dando cambalhotas e socos no ar. Mas por fora, me limitei a abaixar o queixo num aceno controlado e marquei sim. Eu me arrependi de ter respondido tão cedo quando contei para Cassie depois da aula, sentindo um calorão de nervoso diante da expressão descaradamente insondável que ela fez. Posso voltar atrás e dizer que não, ofereci humildemente apoiada no corrimão. Sei que deveria ter te perguntado primeiro. É que achei que você não ia ligar para isso agora que está com o Oli. Mas eu entendo, já que você ficou com o Renner. Ela balançou a cabeça, dispensando minhas palavras antes de subir depressa a escada. Tecnicamente deveria mesmo. Mas ele não é o meu tipo, garantiu enquanto eu a seguia. Não me entenda mal, estou feliz por você. Foi só uma surpresa. Nunca imaginei que teria um par na festa de volta às aulas, mesmo que isso estivesse na minha lista do primeiro ano. Também não achava que o Renner me visse como algo além da amiga tensa e irritante da Cassie. Além disso, estou acostumada a ser invisível. Se nosso grupo de amizades fosse uma comédia romântica, a Cassie seria a protagonista, a linda garota dos sonhos com uma risada contagiante. Depois viria a Nori, que vive de acordo com as próprias regras, soltando umas tiradas malucas. Depois eu. Não sou ousada, nem gata, nem divertida. Não sou nem charmosa o bastante para ser a heroína certinha com colete de lã que só precisa se soltar de vez em quando. Sou uma personagem terciária, a amiga mãezona e dedicada que cuida de todo mundo nos bastidores, mas não contribui em nada para a trama. Mas estou divagando. De volta à festa. Renner e Oli planejavam buscar a mim e a Cassie na casa dela. Pedimos uma pizza e passamos várias horas no quarto dela nos arrumando, fantasiando sobre nossos futuros encontros. Não esquece de levar umas balas de hortelã. Com certeza ele vai te beijar, declarou a Cassie passando um pó iluminador translúcido no meu nariz. Fiquei animada, imaginando meu primeiríssimo beijo sob as luzes refletidas pelo globo de discoteca. Você acha? Com certeza. E tem uma coisa que ele faz com a língua. Pronto. Mais um lembrete de que, tecnicamente, o Renner beijou a Cassie primeiro. Esse tipo de comentário me deixava constrangida, apesar de ela não ter essa intenção. Minha amiga só estava tentando dividir isso comigo, e racionalmente minha insegurança não era culpa dela. Apesar de saber que estaria para sempre em segundo lugar depois da minha melhor amiga, naquela noite eu me senti bonita com meu mini vestido de cetim rosa claro. Cassie disse que ele realçava minhas pernas. Minhas bochechas já estavam doloridas de tanto sorrir de afobação. Mas quando chegou, Oli estava sozinho com uma expressão solene. Na mesma hora meus olhos se encheram de lágrimas. O J.T.An. cancelou de última hora. Falou alguma coisa sobre uns planos que esqueceu, explicou ele às pressas antes de a Cassie me levar para dentro. Tem uma coisa que você precisa saber sobre o J.T. Ele é bem galinha. Ouvi dizer que ele está saindo com uma menina do vôlei, a Tessa de Fairfax, contou Cassie, limpando meu rímel borrado com um pedaço de papel higiênico. Por que você não me falou? Se eu soubesse, não teria topado ir com ele. Funguei, sentada na bancada do banheiro dela. Ela soltou um suspiro trêmulo, hesitante. Você ficou tão feliz quando ele te convidou, que eu não quis jogar um balde de água fria.
Aff, ele é muito babaca. Eu deveria falar umas verdades para ele, resmunguei, fechando os punhos no colo. Não. Ela respondeu num tom de voz firme, arregalando os olhos. Sabe qual é a melhor vingança? Ter uma noite maravilhosa, dançar com todos os amigos dele e esquecer que ele existe. Ela estendeu a mão e me ajudou a levantar. Ao contrário do conselho da Cassie, eu nunca esqueci. Também não perdoei. Na segunda-feira, na primeira aula, o Renner tentou pedir desculpas. Sei que você ficou brava, disse ele. Não fiquei não. Só fiquei decepcionada porque você não teve nem coragem de falar comigo pessoalmente. Esperei que ele revelasse a verdade, que estava interessado em outra pessoa. Mas ele não fez isso. Não ofereceu nenhuma única explicação. Desculpa. Foi só o que disse. Fiquei encarando o quadro branco, querendo que ele se virasse e nunca mais me dirigisse a palavra. Vai aceitar meu pedido de desculpas? Insistiu ele, batucando com os dedos na minha mesa. Sinceramente, Renner, não esquenta a cabeça. Só topei ir com você porque a Cassie pediu. É claro que era mentira. Ele tinha me humilhado. Passei o fim de semana na cama, chorando e comendo cheetos, mas nem ferrando ia contar isso para ele. Aprendi com meu pai que a decepção era inevitável. E ficar triste quando ele não vinha, como na minha formatura do ensino fundamental, não mudava nada. Nossa, disse Renner, franzindo o rosto. Depois se virou para frente irritado. Bem feito. Nem preciso dizer que desde então não nos damos bem. Cassie, distraída, afofa seu cabelo espesso de Blake Lively, que vai até a cintura para dar volume, algo que faz mais ou menos 40 vezes por hora. Como falta um mês, é melhor a gente pedir para montar as bilheterias do baile na hora do almoço. Sugere ela, sem saber que eu já cuidei disso. Porém, não comento nada. Ela fica de mau humor quando faço as coisas sem consultar ninguém. O comitê do baile é um trabalho em equipe, não uma missão solo, ela gosta de dizer. Renner levanta a mão preguiçosamente. Peraí. A gente já decidiu se o ingresso inclui jantar? Solto um suspiro enfurecido, apertando a lapiseira na minha mão. Vejo que ele pegou uma das minhas 3 lapiseiras de reserva. Não, pela 10ª vez, o ingresso não inclui jantar. Você saberia disso se tivesse vindo às 2 últimas reuniões. Não tenho culpa se é temporada de atletismo. Desculpa se eu tenho vida própria. Aliás, recomendo muito. O Renner me lança um daqueles olhares presunçosos. Ele insinuou mesmo que eu não tenho vida própria? Quer dizer, não está totalmente enganado. Tenho amigos, mesmo que não consiga sair com eles tanto quanto gostaria. Quando não estou servindo sorvete no Delícia na Casquinha ou estudando, geralmente estou no meu habitat natural, rolando a tela inicial da Netflix, incapaz de decidir se vou ver para todos os garotos que já amei e segunda ou terceira pela 500ª vez, só para acabar passando horas no TikTok. Mas prefiro usar lentes de contato a semana inteira a admitir isso na frente do Renner. Minhas sinceras desculpas. Entre cumprir a sua função como presidente e a minha como vice-presidente, ter vida própria nem me passou pela cabeça. Mas eu adoraria ficar com a sua. Abro um sorriso. Oli, que sempre é o árbitro, abana o caderno como se fosse uma bandeira. Já resolvemos qual vai ser o tema. Encaro isso como uma deixa para sacar meu tablet, que contém os 17 slides mágicos do baile. É hora de deixar todo mundo de boca aberta. Tecnicamente, eu e o Renner deveríamos propor juntos um tema para o diretor Prous. Mas como o Renner está curtindo a vida adoidado, fiz isso sem ele. Deve parecer que sou super controladora, né? Talvez eu seja, mas não posso deixar o baile nas mãos desse cara com uma visão do todo autoproclamado e seu jeito relapso de ver a vida. O Renner abafa uma risadinha debochada com a dobra do cotovelo quando a tela do projetor é tomada por fotos vibrantes de marcos emblemáticos. Faço o melhor que posso para ignorá-lo, concentrando-me nos outros rostos, relativamente tranquilizadores. Imaginem, os convidados precisam de um passaporte para entrar no baile. Vamos viajar pelo mundo todo numa única noite mágica. Em vez de uma mesa de jantar com pratos e cadeiras, vamos ter estações com todo tipo de aperitivos. Comida chinesa, mexicana, etíope, italiana. E isso abre um leque de possibilidades na decoração. Estou pensando em cópias de papelão gigantescas de todos os marcos mais famosos, cordões de pesca-pisca, cortinas de tule cintilante. Uns 15 minutos depois, quando minha apresentação termina, todo mundo aplaude devagar, menos o Renner. A Cassie está quase pegando no sono no ombro do Oli e a Nori desenha no próprio pulso. O Renner gira meu lápis como se fosse uma batuta. Parece estar tentando resolver uma equação complexa, prestes a explodir seu pobre cérebro de ervilha.
Cruzamos olhares por um momento perturbador antes de ele dizer, simplesmente, não. Eu pisco, atordoada. Não. Nori, Cassie e Oli se ajeitam nas cadeiras, como se estivessem na plateia de uma luta no UFC, ansiosos à espera de pancadaria e banho de sangue. Renner dá de ombros e se inclina mais para trás na cadeira. Está praticamente na horizontal, exalando babaquice por todos os poros. Acho que dá para fazer coisa melhor do que volta ao mundo. Ele diz volta ao mundo como se fosse uma ideia boba e batida, como se já a tivesse ouvido milhares de vezes. Enfatiza o comentário revirando os olhos, mas só meia volta. Não se dá o trabalho nem de fazer uma volta completa. E qual é o problema da volta ao mundo? Pergunto num tom de voz equilibrado. Como vamos escolher que comida pedir? E quais marcos? Tenho descendência polonesa e alemã. Quero pierogies e linguiça. Se não tiver, vou me sentir excluído. Adoro quando um menino branco fica estressadinho quando o assunto não é ele, provoca Nori. Renner assente em sinal de respeito. Touché, mas meu argumento é válido. Não vamos deixar ninguém de fora. Garanto. Vamos sondar as origens de todo mundo e... Oli levanta a mão. O argumento do J. Te faz sentido, Char. É meio que invasivo sair por aí perguntando qual é a etnia das pessoas. É verdade, concorda Cassie com relutância. Adorei a ideia, mas acho que é um tema muito amplo. Vamos pensar em alguma coisa um pouco mais descontraída e divertida. Renner levanta as sobrancelhas com cara de eu te disse, contente por ter roubado a minha cena. É um dos passatempos favoritos dele, depois de adorar o próprio reflexo e deixar as pessoas na mão em ocasiões especiais. Cruza os braços, ofendida. Eles têm razão. Não levei em conta a questão gritante da privacidade, mas não consigo deixar de sentir que rejeitaram minha proposta cedo demais sem pensar em formas de adaptá-la. Traidores. Então, o que o senhor presidente propõe? Ele dá de ombros. Que tal? Ele olha para o teto como se a resposta estivesse lá. Fundo do mar? Só de pensar nisso me dá vontade de desmaiar. Fundo do mar significa algas marinhas cafonas, máquinas de bolhas de sabão, âncoras e decoração de peixes. Na noite mais mágica da adolescência? Alguém me segura. Não, de jeito nenhum. Só por cima do meu cadáver. Ele me encara. É um desafio. Vamos votar. Capítulo 3. 2 semanas antes do baile, temos o prazer de convidar você para Fundo do Mar, um orgulhoso oferecimento da turma do último ano da Escola Maplewood, sábado 15 de junho, das 19 horas a 0 hora. Ginásio A da Escola Maplewood. Ingressos, $40 por pessoa, $75 por casal, $50 na porta. Asterisco ver calendário social do último ano abaixo. 3, 7 de junho. Provas. 10 de dezembro de junho. Festival de Pegadinhas, Simpósio do último ano Pintura de Tijolos. 13 de junho. Festa do Pijama. 14 de junho. Dia da Praia. 15 de junho. Noite do Baile. 22 de junho. Formatura. O baile já era. É isso que resmungo quando vejo o desenho da baleia maluca e sorridente nos nossos ingressos recém-laminados para o evento. Se qualquer outra pessoa tivesse proposto volta ao mundo, o Renner teria sido totalmente a favor. Mas como fui eu, ele teve que esculhambar a ideia. Finjo soluçar num vestido de tafetá particularmente horroroso. Ao me ver, a vendedora franze as sobrancelhas tatuadas do outro lado da boutique. Ela está irritada porque eu, a Nori e a Cassie estamos interrompendo seu episódio de reality show na hora do almoço. Eu me jogo ao lado da Nori no banco acolchoado que fica na frente do provador. Este é o meu melhor trabalho. Uma legítima obra de arte. Você tá acabando comigo. As pulseiras douradas da Nori tilintam quando ela ergue o ingresso do baile à luz da loja, admirando sua criação de todos os ângulos. Seu iPad está sempre à mão para que ela possa desenhar quando vier a inspiração. É super talentosa e capaz de deixar até uma pedrinha do quintal de casa visualmente interessante. O baile vai ser incrível, não importa o tema. Diz Cassie num tom ríspido, com a voz abafada pela cortina da cabine. Não com tentáculos de água-viva gigantes pendurados no teto do ginásio. Estremeço só de pensar. Sabia que as águas-vivas nem têm cérebro? Tá, mas elas conseguem se clonar. Nós, seres humanos, com nossos cérebros grandes e inúteis, não podemos fazer isso, argumenta Nori. Olha as coisas que a gente aprende na aula de biologia. Fatos aleatórios sobre as águas-vivas à parte. Todo mundo está feliz com o tema fundo do mar. Menos eu. Até mesmo o diretor Prous, eternamente ranzinza. As 2 últimas semanas foram uma sequência sem fim de provas e convites para o baile. O pedido mais memorável foi o do Oli. Depois de organizar um flash mob no jogo de sexta-feira,
o pessoal do time de futebol americano tirou a camisa, revelando letras pintadas de azul no peito de cada integrante que formavam a frase, Baile Cassie? Era inevitável que a Cassie e o Oli fossem juntos, assim como é inevitável que sejam coroados a rainha e o rei do baile se casem. Eu vou ser a madrinha, e tenham bebês de rosto perfeitamente simétrico, que por sua vez vão procriar com os meus filhos. Se meu plano de nos próximos 20 anos me casar com um homem confiável de olhar doce e extremamente parecido com o Charles Melton der certo. Char, vou dizer isto com amor, talvez seja melhor você ficar de fora e deixar a gente cuidar disso, sugere Cassie. Sei que você está super estressada com as provas. Ficar de fora? Do baile? Por impulso, começo a coçar o pescoço. A ideia de não estar no controle me dá urticária. Estou estressada no nível moderado por causa das provas, obrigada. Explico. A Nori me lança um olhar de sabe-tudo. A Cassie tem razão. Você já ficou no comando de todos os eventos desse ano. Tipo, passou a feira do Dia dos Namorados correndo pra lá e pra cá, estressada com a máquina de algodão doce que quebrou. Não conseguiu nem entrar na roda gigante. Antes que eu possa argumentar que o baile de formatura é o evento mais importante de todos, a Cassie sai do provador desfilando com um vestido vermelho de lantejoulas que vai até o chão e parece uma segunda pele. As fendas profundas de cada lado chegam perigosamente perto do quadril. Ela sobe no pedestal e rebola de um lado para o outro, canalizando o puro poder estelar da J. Lo, vermelho roubei seu namorado, declara ela com um sotaque inglês falso. Como diz a minha mãe, deixa meu peito grande ou não? A Nori finge proteger os olhos. Do seu peito eu não sei, mas essa cor é ofensiva. Só de olhar, meus olhos estão lacrimejando. O tom de voz dela é um pouco agudo. Ela e a Cassie são no máximo inimigas. Eu sou a cola que de alguma forma mantém nosso trio improvável junto. Em defesa da Nori, a Cassie é igual a um bumerangue. Sempre vira a conversa de volta para si mesma. Como quando a Nori terminou com sua primeira namorada 2 anos atrás. E a Cassie decidiu que era um momento apropriado para reclamar que o Oli não a convidou para passar as férias com a família dele na Disney. Apesar dessa tendência à futilidade, a Cassie também tem um outro lado totalmente diferente. A Cassie que conheci no acampamento quando tínhamos 9 anos, que decidiu ser minha protetora quando minha casa era o último lugar em que eu queria estar, que me deu seu prendedor de cabelo estampado de bolinhas, dizendo que era o acessório perfeito para minha roupa da Britney Spears retro. A Cassie que me busca de carro depois do meu turno diabolicamente longo na delícia na casquinha para sair sem rumo cantando música romântica aos berros. A Cassie que me dá roupas quase sempre, dizendo que não servem mais nela, embora eu saiba que não é verdade. A Cassie sabe que minha mãe se desdobra entre 2 empregos, de dia e de má vontade, como assistente de farmácia e à noite como aspirante a escritora. Não sou pobre, mas, ao contrário da maioria dos meus colegas da escola, não posso comprar as roupas e os eletrônicos mais modernos. A Cassie sabe de tudo isso e nunca comentou com ninguém. Às vezes, sinto que tenho uma dívida com ela. A cor é bonita, rebato em tom defensivo e me viro para a Cassie. Mas você poderia vestir um saco de batata e usar caixas de lenços de papel no lugar dos sapatos e ainda ser coroada a rainha do baile. Acho que não é esse. Não combina com o tema, declara ela, passando a mão pelo corpete justo. O tema, resmungo amargamente, entrando com a Nori no provador. O Renner estraga tudo. Ele é igual àquela mancha de molho marinara no meu Keds branco que não sai de jeito nenhum. Não importa quantas vezes minha mãe passe alvejante. Sei que vocês se odeiam, mas pela sua saúde mental, você não pode deixar que ele te afete desse jeito. Para ele é um estímulo. Avisa Cassie, como se fosse culpa minha ele ser o flagelo da minha existência. Não esqueça o que ele fez comigo. Grito de trás da cortina. A gente tinha 14 anos. E ainda era obcecada pelo Shawn Mendes. Você precisa perdoar e esquecer, responde ela enquanto me enfio num vestido roxo de cetim. Só para constar, continuo obcecada pelo Shawn Mendes. Além disso, tenho a memória infalível de um golfinho. E a coisa vai muito além do baile de volta às aulas. As transgressões de J. T. Renner contra mim. A história completa. 9º ano me dispensou antes do baile. 9º ano me chamou de puxa-saco e queridinha da professora. 9º ano. Fez uma piada de pênis durante a apresentação do meu trabalho de biologia. 10º ano. Convidou a turma inteira para uma festa na casa dele, menos eu. 10º ano, apontou em voz alta um erro de digitação na minha apresentação de PowerPoint sobre a história da Guerra Civil. 11º ano, me acusou de soltar um peido horroroso na festa de fim de ano da Lucy H. 11º ano,
riu da minha cara por ser a única menina da turma que não ganhou uma flor, nem um doce, nem um cartão no Dia dos Namorados. 11º ano, tirou sarro do meu desempenho na aula de direção. 11º ano, me venceu injustamente num debate na aula de direito. 12º ano, ainda se gaba de ter vencido o debate do ano anterior. 12º ano, o trauma emocional causado pelas provocações dele me fez reprovar no exame de direção 2 vezes. 12º ano, afirma ter ultrapassado minha pontuação no vestibular, não apresentou nenhuma prova disso. 12º ano, a eleição do Grêmio Estudantil. Depois de todas as transgressões do Renner, o Grêmio Estudantil foi a cereja do bolo. Fui representante do 9º ano até o 11º, e todo o corpo estudantil da escola sabia que a presidência era minha. Trabalhei incansavelmente por 3 anos para isso. As atividades extracurriculares são fundamentais para a pós-graduação, da qual vou precisar para me tornar conselheira escolar. Elas também são importantes para concorrer a bolsas de estudo, às quais passei as férias de primavera me candidatando. Na verdade, tenho uma entrevista na semana que vem para uma bolsa de $20.000 da Fundação Katrina Zelars, uma organização sem fins lucrativos que financia aspirantes a educadores. Minha mãe guardou o máximo que pôde na minha poupança para a faculdade, mas ainda não é suficiente para pagar nem um semestre no dormitório de uma universidade. Em todo caso, eu estava chapada de endorfina, ensaiando meu discurso de vitória porque ia me candidatar à presidência sem oposição. Porém, 2 dias antes da eleição, o Renner decidiu se lançar candidato sem o menor planejamento e sem ter qualquer experiência no Grêmio Estudantil. Quando o confrontei, perguntando por que ia concorrer, ele disse: porque eu sabia que isso ia te irritar, e eu vim pela zoeira. Zoeira. É assim que o Renner leva a vida. Eu vim pela zoeira, é até a bio dele nas redes sociais. Ao contrário de mim, ele não tinha plataforma eleitoral. Passei horas intermináveis debruçada no meu laptop, consultando colegas, estabelecendo minhas pautas, como o apoio ampliado a diversos clubes, a criação de um buffet de sanduíches e saladas no refeitório e a igualdade de condições para as meninas nos programas esportivos. Enquanto isso, o Renner ficou 15 minutos despejando absurdos sem qualquer preparação e de alguma forma eloquente sobre o espírito coletivo e a garantia de que todas as vozes seriam ouvidas, canalizando o carisma espontâneo do Barack Obama. E como todo mundo adora o J.T. Renner, ele ganhou a eleição com 75%. Ainda não consigo falar sobre isso sem chorar que nem uma condenada. A obsessão do Renner em arruinar minha vida me custou a faculdade dos meus sonhos na Costa Oeste. A conselheira de admissões da universidade não disse isso abertamente, mas acho que não ficou nada impressionada com minha posição de vice-presidente e não de presidente. A única vantagem é que agora vou fazer faculdade por aqui mesmo com a Nori. Saio do provador com o vestido roxo, subindo no pedestal com um resmungo deselegante. Eu me sinto uma noiva naquele programa O Vestido Ideal, mas sem 12 espectadores íntimos e queridos exibindo vários graus de amargura em relação às minhas núpcias. Este vestido de cetim não realça nem um pouco meu corpo de 1,5 m. Meu peito achatado preenche só metade dos bojos ridiculamente grandes. Pareço mais uma criança de 5 anos usando as roupas da mãe do que uma adolescente a 1 ano da idade adulta. A Nori pula no pedestal ao lado do meu com um conjunto de blusa e saia trompete amarelo ouro, fazendo uma careta séria de modelo esfomeada num desfile da Paris Fashion Week. Só você fica bem com uma cor dessas. Ficou linda, digo a ela antes que a dúvida afete. A vendedora chega com o vestido verde esmeralda que eu estava espiando na vitrine pendurado nos braços. Ainda quer provar esse, querida? Pergunta ela a Nori. A Nori pisca e aponta para mim confusa. Minha amiga é quem queria provar. A vendedora crava os olhos de falcão em mim, sem dúvida avaliando minha extraordinária semelhança com uma berinjela. Afobada e envergonhada, ela entra na minha cabine do provador e pendura o vestido esmeralda no gancho. A Nori olha para mim, achando graça. Não é a primeira vez que as pessoas nos confundem, apesar de não sermos nem um pouco parecidas. Ela é coreana, alta e pálida, com cabelo multicolorido na altura dos ombros. E eu sou meio chinesa, meio branca, com cabelo comprido e escuro. Nossa escola até que é bem diversa, mas sempre tem um esquisito que fica encarando ou alguém que faz uma piada besta sobre asiáticos e matemática. Ao que parece, pelo simples fato de ser asiático, seu lugar entre os melhores alunos está garantido. Assim que saio do provador com o vestido verde, a Cassie contorna meu pedestal para fazer um vídeo.
A Nori assente com vontade no espelho, indicando sua aprovação, enquanto eu me viro para me avaliar de perfil. Por incrível que pareça, o modelo frente única alonga meu tronco e minhas pernas curtas. Acho que tenho até o sapato perfeito para combinar. Comento. No mês passado comprei sapatos de salto ortoédicos com palmilhas especialmente acolchoadas para a formatura. A Cassie revira os olhos. Não é aquele sapato de velhinha usar na missa, é? Eu suspiro, fingindo estar ofendida. Passei semanas vasculhando as profundezas da internet em busca deles. Não são sapatos de velhinha usar na missa. São funcionais. A sustentação do arco plantar é importante. Só preciso amaciar um pouco. Aviso, minha história com salto alto é conturbada. A primeira vez que usei num baile do 9º ano, o salto esquerdo entalou no gramado em frente à minha casa e eu caí de cara num canteiro de roseiras cheias de espinhos. Corta para o baile da primavera no 10º ano. Descobri que a sandália vermelha de salto agulha que comprei online era literalmente de stripper, não que eu julgue. Fiquei parecendo o Bambi com pernas de pau, muito mais alta que o meu par de 1,50 metros, o Jamie Name. Se eu pudesse realizar uma coisa nesta vida, seria fazer justiça aos chinelos. Eles têm a péssima reputação de serem desleixados, mas são funcionais pra caramba. Infelizmente duvido que consiga promover a revolução dos chinelos antes do baile. Por isso, tive que sucumbir aos saltos geriátricos. A Nori ajeita a cauda do meu vestido. Esquece o sapato feio. Esse vestido é tudo. Se você não comprar ele já, eu vou comprar para você. Fim de papo. Você tem 5 minutos para decidir. Senão a gente vai se atrasar para a aula, avisa Cassie. Ela tira da bolsa um tubo de brilho labial cintilante e aplica uma quantidade generosa, estalando os lábios para o espelho. Eu olho para meu reflexo e seguro o cabelo do jeito que sempre imaginei, num coque baixo, frouxo e romântico. Lembro como me senti confiante ao me arrumar para o baile de volta às aulas, olhando-me no espelho manchado de spray fixador de cabelo do quarto da Cassie. Mas estou determinada a fazer com que o próximo baile tenha um desfecho melhor. Se é para gastar metade das minhas economias numa noite só, melhor ficar maravilhosa. Tá. É isso aí. Este é o vestido perfeito. A Nori dá um gritinho e bate palmas. Viu? O baile vai ser incrível. Com ou sem peixes. Dou uma bufada. Eca. Nunca mais coloque peixes e baile na mesma frase. A Cassie balança a cabeça feito a mãe descontente de 5 crianças que não param de brigar no banco de trás da minivan. Por favor, não quebra a cara do Jota. Tê no baile. Vamos viver uma última noite sem drama, tá? Pode deixar, concordo. É só ele ficar na outra ponta da limusine. Bem longe de mim. Capítulo 4. 4 dias antes do baile, o Clay Dias está passando pela minha mesa na hora do almoço. Sabe aquela cena de filme adolescente em que o interesse amoroso sexy chega em câmera lenta pelo corredor? É ele agora mesmo. Só falta tocar Watermelon Sugar, do Harry Styles. Com 1,78 metros, todo o seu corpo de atleta de cross-country está iluminado pelo feixe de luz branca e celestial que entra pela janela do refeitório. O cabelo sedoso e pretíssimo voa numa brisa inexistente, como de um ator atingido pelo vento num comercial de carro de luxo. Seguro com força a bandeja do meu almoço à medida que a distância entre nós diminui. De repente, questiono todas as decisões que já tomei na vida. Será que esse coque alto faz minha cabeça parecer gigante? Renner disse uma vez que minha cabeça é colossal, e desde então ando paranoica pensando se prender o cabelo dessa forma acentua o tamanho dela. Será que estou comendo meu sanduíche do Subway de forma sugestiva demais? O que é que eu faço com as mãos? Será que ele consegue ouvir meu coração martelando dentro do peito? Em geral, os caras não me deixam catatônica, mas ninguém mais na escola tem o raciocínio rápido do Clay, os olhos castanhos e expressivos, a mandíbula perfeitamente marcada e uma única covinha na bochecha esquerda. Conforme ele passa por mim no espaço estreito entre as mesas, curvo a cabeça de um jeito formal e lento, e esquisito, como se ele fosse da realeza britânica ou coisa parecida. Ele abre um sorriso que quase me atira no reino espiritual. Oi, Canadá. O Clay me chama de Canadá desde fevereiro, quando fizemos nossa última aula de simulação da ONU. Oi, Clay, quer dizer, Turquia. No momento em que reaprendo a falar, e só depois de lembrar qual país ele representou, ele já está na mesa de sempre com o pessoal da simulação da ONU e do clube de debate, a maioria dos quais sem dúvida vai governar o país. É sempre assim. Desde que entramos na simulação da ONU, um evento no qual os alunos fazem o papel de embaixadores e que pode durar até 5 dias, no primeiro ano do ensino médio, mal trocamos mais que 2 frases. Para ser justa, o Clay tentou começar algumas conversas aqui e ali,
Mas como sou desajeitada demais para dar respostas com mais de uma palavra, o papo praticamente morreu na hora. Uma vez ele até se sentou ao meu lado no ônibus para uma reunião de cúpula, mas no mesmo instante esqueci como respirar. Além disso, comecei a suar nas axilas e não tive escolha a não ser me esconder debaixo de um blazer de lã grossa. Meu desempenho naquele dia, no mínimo, não foi dos melhores. Porque sou assim? Queria ter a espontaneidade da Cassie com os caras. Ela tira os olhos do celular e abre um sorriso malicioso. Você ainda vai lá em casa hoje à noite? Pergunto enquanto mordo o sanduíche. A Nori e a Cassie planejavam comemorar o fim das provas e a minha entrevista para a bolsa de estudos, agendada para hoje depois das aulas lá em casa, mas a Nori cancelou porque sua tia misteriosamente rica está na cidade. Em segredo, fico feliz por sermos só eu e a Cassie. Hoje em dia, é raro fazermos alguma coisa só nós duas. A Cassie me olha hesitante, meio distraída com o pessoal barulhento do segundo ano na mesa ao lado. Ai, saco! O Oli pediu para eu filmar o treino de futebol dele para o treinador da faculdade. Como é que eu previ que isso ia acontecer? Não tem problema, digo depressa, forçando um sorriso tranquilizador. O que mais eu poderia dizer? Não posso obrigar minha melhor amiga a me fazer companhia. Mesmo assim, é péssimo perder o tempo que nos resta juntas, principalmente porque daqui a apenas 3 meses vamos ficar separadas por quase 1.300 quilômetros. A Cassie vai com o Oli para Chicago, porque ele ganhou uma bolsa integral de futebol americano. Ela vai tirar um ano de folga, o que provavelmente será melhor. Há 3 dias, não parava de mudar de ideia entre se formar em criminologia e administração. Se bem que, para falar a verdade, o sonho dela é ser a esposa rica de um atleta profissional, o que eu respeito, porque essa vida não é para as de coração fraco. Te adoro. A Cassie me sopra um beijo de lado antes de torcer o nariz para a mais nova mistura de smoothie da Nori. O que é isso aí que você tá bebendo? Parece lama. A Nori toma metade do copo tão rápido quanto é humanamente possível, tapando o nariz. É suco de cenoura, couve e mirtilo, uma dose de proteína em pó à base de plantas e uma dose saudável de lágrimas de macho, responde ela com indiferença. A Cassie faz um movimento de agarrar com a mão. É bem a minha praia. Dá aqui. A Nori entrega o copo para ela e se vira para mim. Ah, a propósito, temos que transferir o restante do aluguel da limusine daqui a uns dias. Você acha que até lá vai ter um acompanhante? Dá para perceber que ela detesta ter que perguntar isso, mas admito que estou complicando a conta. Sou a única pessoa na limusine sem acompanhante, apesar de haver um lugar reservado para um. Fui teimosa e me agarrei à esperança de que a esta altura alguém teria me convidado. Infelizmente, além de realizar o baile perfeito, ser convidada para o baile ainda está pendente na minha lista de desejos do ensino médio. Lógico que ela vai levar um acompanhante. Não precisa pressionar, diz Cassie antes que eu tenha a chance de responder. Você vai reagir, botar um cropped e convidar o Clay? Agora que ele tá solteiro, você não tem mais desculpa. O Clay namorou a Marielle McDonald, a doida dos cavalos da escola, por anos. Eles frequentavam a sorveteria no meu turno e dividiam uma casquinha de sorvete de hortelã e de baunilha com caramelo. Uma vez vi o Clay lamber um pouco de sorvete na bochecha dela, me deu ânsia de vômito e fiz um barulho bem audível atrás do balcão. Eles ouviram e tive que fingir que era tosse. Mas a solteirice dele está confirmada mesmo? Questiono, adiando a resposta. Tá assim. Ele mudou a foto de perfil em todas as redes sociais, afirma Nori, embora eu já saiba disso. Se existe uma coisa em que a Cassie e a Nori concordam, é que eu deveria convidar o Clay para o baile e que se danem as normas de gênero. Em geral, eu concordaria. Não quero ficar aqui feito uma florzinha recatada esperando o Clay olhar na minha direção. Mas como é que vou convidá-lo para o baile se ele me faz esquecer meu próprio nome? Pensei seriamente em convidá-lo numa carta escrita à mão, deixar o envelope no colo dele e sair correndo. Mas pelo jeito minha incapacidade de me comunicar com ele não é apenas oral. Toda vez que tento escrever essa carta, me dá um branco na cabeça. Só para você saber, Mercúrio está retrógrado. É melhor tomar cuidado com a abordagem, acrescenta Nori. Tudo bem. Já aceitei que meu destino é segurar vela. Abaixa a cabeça, estremecendo ao pensar que vou ser a única solteira na limusine. A Cassie revira os olhos. Para com isso. Você vai convidar o Clay hoje. Ela fala como se fosse fácil. Mas, como eu já disse, para ela é. Mesmo sem o Oli, teria uma fila de caras ansiosos por uma chance de ir ao baile com ela. Essa semana estou ocupada demais para encarar a rejeição. Resmungo. Afinal de contas, é a semana da farra, e como vice-presidente estou supervisionando todas as atividades. A mais importante é a festa do pijama do 4º ano,
em que todo mundo que vai se formar traz sacos de dormir e passa a noite no ginásio. Depois vem o dia da praia, quando pulamos as aulas da sexta-feira para fazer um bate-volta na praia na véspera do baile. É a semana das pegadinhas épicas com os professores e os alunos. No ano passado, os corredores foram tomados por aproximadamente 3.493.483 copos vermelhos de festa, balões e alunos cochilando pelos cantos. É só terça-feira e as pegadinhas já começaram. Ontem, no treino de corrida, 3 alunos com máscaras do Gollum correram pelados na pista. Agora a gracinha deles ficará preservada para sempre no YouTube. A Cassie me censura com o olhar. Só tô ouvindo desculpa esfarrapada. Vai, amiga. Imagina vocês dois juntinhos nas fotos do baile. Ele não parece aquele cara da novela? O de cabelo despenteado. Ele até que é sexy, meio hipster que ouve bandas desconhecidas. Ela vira para trás, lançando um olhar de admiração para ele. Ouço uma voz detestável perto de nós. Quem é sexy? No meio de uma mordida no sanduíche, fecho os olhos com força, torcendo para que o Renner sentado na cadeira ao lado seja só uma miragem de horror. Seu cheiro cítrico confirma que não. Não é da sua conta. Retruco, nervosa demais para detonar verbalmente o perfume dele. Olho para minhas amigas, avisando em silêncio que é melhor não falarem do Clay na frente de ninguém, muito menos do Renner. Não podemos confiar a ele essa informação ultra-secreta. Alguém quer batata frita extra? Pergunta ele, oferecendo uma segunda embalagem de papelão cheio de batata com sal. Por que você tem 2 porções? Pergunta Nori, pegando uma batatinha. Ela é o urubu do nosso grupo, sempre pronta para rapar as nossas sobras. A tia da cantina me adora, responde ele dando de ombros casualmente, apesar de ser fato conhecido que a rabugenta tia Lib da cantina despreza todos os seres, principalmente os humanos. Ela é famosa por murmurar ofensas vagas enquanto o pessoal passa com as bandejas. Enfim, estamos tentando arranjar alguém para ir ao baile com a Charlotte, diz Cassie, como se eu fosse um caso lamentável de caridade. O rosto do Renner fica radiante enquanto ele empurra as batatas extras para elas. Vai dar trabalho. Tem certeza que quer fazer isso de graça? Qualquer um teria sorte de ir com uma gata delicinha que nem achar, retruca Nori, apontando o polegar de forma não muito discreta na direção do Clay. Renner, infelizmente, é mais observador do que parece e segue o polegar da Nori com o olhar, levantando a sobrancelha. O Clay diz: é com ele que você quer ir? Antes que eu possa negar, a Cassie se adianta. Se não der certo com ele, tem uma lista de opções. Sei que você gosta de ter um plano B, acrescenta ela, olhando para mim como quem sabe das coisas. Os olhos do Renner chegam a brilhar. Sinto o suor brotar no meu rosto. Foi-se o plano de manter meu interesse pelo Clay em segredo. Contrariada, eu me inclino para espiar a lista de opções mais realistas, torcendo para isso distrair o Renner. A Cassie solta um pigarro. Curtis Carlson? Não. A Jasmine me mata. Curtis é o ex mais recente da minha amiga Jasmine. E depois de passar a maior parte de uma festa do pijama e um ritual de exorcismo queimando numa fogueira um agasalho do Curtis, além de chinelos, fotos e todos os presentes que o garoto deu para Jasmine, ir ao baile com ele seria inaceitável. Moi Khalifa? Inclino a cabeça pensando. Fiz um projeto em grupo com ele na aula de direito. É um cara legal, fez a parte dele. E me ajudou a recuperar um pouco da minha confiança na humanidade, ao contrário de certas pessoas. Olho para o Renner sem disfarçar. Ele sorri feito o palhaço pirado daquele livro do Stephen King. O Khalifa vai convidar a Naomi, comenta ele. Ouvi ele dizer isso no vestiário, todo se achando. A Cassie continua a lista cada vez menor de pares em potencial. Tá, e o Kiefer Belry? Antes que eu possa recusar, Renner bufa. O Belry? O cara é um porre. Próximo. Infelizmente ele tem razão. O Belry é um daqueles caras que tentam impressionar as pessoas citando Nietzsche e Voltaire numa conversa qualquer. O filtro de fiapos da minha máquina de lavar é mais interessante que ele. Damian Mackey? Faço xi para Cassie. O Damian está sentado a apenas 3 mesas de distância. Imaturo demais, sussurro no exato momento em que ele dispara uma bola de papel e cuspe através de um canudo de plástico. A Cassie suspira e vira a tela do celular para baixo. Não é por nada, não, mas você não pode se dar ao luxo de ser tão exigente assim em cima da hora. Não tem mais nenhum cara solteiro com um visual aceitável. Tenho vontade de dizer, obrigada por me lembrar, Kais. Mas não digo. Sei que a intenção dela é boa. A Nori bate na mesa com a palma da mão. Peraí, Char. Você quer um homem maduro, né? Levanto a sobrancelha. Existem espécimes desse tipo? E o meu primo Mike? Sugere ela. Ele é calouro na faculdade. É super maduro.
O livro preferido dele é O Conto da Aia. Sinto um friozinho momentâneo na barriga. Um cara que gosta de literatura feminista? Louvado seja. Só encontrei o Mike uma vez numa reunião de família da Nori. Ele é muito gente boa e bonitinho de um jeito discreto e não ameaçador. Com certeza é do tipo que segura a porta para a gente passar e ainda agradece. Renner dá um sorrisinho. Um universitário, hein? Não quero mais saber dos caras do ensino médio, digo decidida. Isso faz o Renner revirar os olhos. Fico chocada ao saber que os olhos dele não estão alojados na nuca. Ah, é. Você é madura demais para nós. Porque um cara de fraternidade que enche a cara todo fim de semana está muito mais à sua altura. Primeiro, o meu tipo nunca enche a cara. Começo a argumentar. Meu tipo fica na biblioteca estudando, levando o futuro dele a sério. E segundo, não fale como se você não fosse se enfiar de cabeça na lambança das fraternidades assim que puser o pé no campus. Daqui a 1 ano e meio é você que vai estar lá, fazendo lavagem estomacal depois de beber até cair. A Nori ri pelo nariz. É uma imagem muito fácil de visualizar. O Renner parece meio magoado. Você acha mesmo que eu vou ser um cara tosco de fraternidade? É o seu destino, como um dos caras mais populares da escola. Confirmo. Que eu saiba, tenho livre-arbítrio. Mas beleza, sai dessa, Renner. A maioria das meninas comeria o próprio braço para ter uma chance de ficar com você. E você é fraco demais para resistir ao poder que isso te dá. Explica Cassie. Um arrepio desce pela minha espinha quando olho bem para o desenho perfeito dos lábios do Renner. Por uma fração de segundo, me pergunto se ele beija tão bem quanto a Cassie falou. Ele gargalha com gosto e o pensamento desaparece da minha mente. Sério, vocês acham que as meninas topariam autocanibalismo para ter um gostinho disso aqui? Ele faz gestos dramáticos com uma batatinha indicando o próprio corpo. Eu acho, admito, relutante. Todo mundo adora você, só Deus sabe a razão. Menos você. Ele finge uma cara de tristeza, baixando o olhar. Não me preocupo em corrigi-lo. Fique sabendo que muitas meninas já me rejeitaram. Abro a boca, fingindo estar chocada. Quem te rejeitou? Preciso pedir o autógrafo delas. A Kerianne Johnson no 7º ano. A Natalia Green, na verdade, foi no mês passado. E você foi rejeitado por um total de 2 meninas em 17 anos de vida. Quanta dor! Aperto meu peito numa agonia falsa e minhas amigas riem. Olha aqui, meu ego é muito frágil. Estou ciente. Enfim, Nori, o Mike pode ser. Seria uma boa oportunidade de pedir uns conselhos sobre planejamento de refeições, eu digo batucando no queixo com os dedos. O Renner olha para mim como se eu fosse uma extraterrestre. Você vai passar a noite do baile falando de planejamento de refeições na faculdade? Que chatice! Enterro um alfinete mental na minha almofada de alfinetes imaginária em forma de J. Desculpe, não sabia que falar sobre o nosso futuro imediato era tão chato. Ele dá de ombros. Faltam menos de 2 semanas para a formatura. Não vou perder esse tempo pensando na faculdade. Enfim, gente, diz Nori, tentando evitar mais um bate-boca entre nós. Quem é a sortuda que vai ao baile com você? Por quê? Quer ir comigo? Ele dá aquela piscadinha idiota que, por incrível que pareça, só ele consegue fazer sem parecer um pervertido descontrolado. Ele está brincando, obviamente, porque todo mundo sabe que a Nori vai com a Taishia. Elas voltaram depois de ficarem 1 mês separadas. A Nori dá um tapinha simpático no ombro dele. Você não está capacitado para lidar comigo. Foi mal, parceiro. Eu te disse lá no grupo que a Andy está esperando você convidar ela. Comenta Cassie, examinando as próprias unhas estampadas de leopardo que ela passou a aula anterior inteira pintando. Sua voz começa a ficar mais baixa quando ela percebe o erro que cometeu. Eles têm um grupo de bate-papo separado, sem mim e a Nori. Descobri no ano passado, quando ela me entregou o celular dela e pediu para tirar uma foto sua no parque. Não admiti que sei disso, porque tenho quase certeza de que deve ter sido outra pessoa quem criou o grupo. A Cassie não me excluiria de propósito. Peraí, a Andy? Ela não está mais com aquele tal de Travis da Centebens? Pergunta o Renner. Andy é a segunda melhor amiga da Cassie há mais tempo do que o normal. Cerca de 6 meses, desde que começaram a trabalhar juntas na loja dos pais da Cassie. Andy tem o QI de um pãozinho doce, mas eu não usaria isso contra ela, e é naturalmente estilosa. É a menina que consegue usar o boné e a camisa de flanela do namorado e ainda assim ficar delicada e bonita. Enquanto isso, o restante da turma, eu inclusa, parece um bando de aprendizes num canteiro de obras. Além disso, ela é alta como uma modelo de passarela e segura de si o bastante para exibir um umbigo por aí. Basicamente é o contrário de mim. Meu relacionamento com a Andy parece o da Cassie com a Nori.
Somos amigas, seguindo as sutilezas de bom tom do ensino médio, mas garanto que não vamos manter contato depois da formatura. Não me entenda mal, ela é gente boa, mas só uma daquelas pessoas com quem não quero ficar sozinha, porque não teríamos nada sobre o que conversar. Ela e o Trau nunca namoraram sério. Ele era muito grudento, explica Cassie. O Trau também chegava a todas as festas completamente bêbado, doidão a ponto de fazer xixi na piscina do Oli, mas ela não cita essa parte. A Andy precisa de alguém que combine com a energia dela. Alguém mais confiante, explica Cassie piscando para o Renner. Dou uma bufada. Confiança é o que não falta aí. Ué, confiar em si mesmo é bom. Os olhos do Renner brilham de interesse, como sempre acontece quando alguém afaga o ego dele. Eu ia curtir a Andy. Ela é muito gata. A Cassie dá um gritinho, empolgada por ajudar a formar pelo menos um par adequado. Ai meu Deus! Se vocês tivessem um filho ele seria lindo. Sou tomada por uma ânsia de vômito ao imaginar o Renner em ação. Não importa quantos músculos definidos ele tenha no abdômen, 6, mas quem é que está contando? O cheiro do almoço de alguém, peixe aquecido no micro-ondas, algumas mesas de distância não ajuda em nada. E é nesse momento que vejo o Clay sair do refeitório. Numa rara reviravolta, ele está sozinho, em vez de cercado por seus amigos superinteligentes. Talvez essa seja a minha chance. Além disso, a Cassie tem razão. Passei o ensino médio inteiro nutrindo uma paixonite patética por ele e não fiz absolutamente nada a respeito, o que não combina nada comigo. Sou batalhadora. Eu me jogo de cabeça, faço e aconteço. Posso muito bem convidar um cara para o baile. Que se dane a lista de desejos. Eu me levanto e vou atrás do Clay.